Olá, meu nome é Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os conteúdos apresentados no Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, no seu volume 2, para a primeira semana. Para essa primeira semana, o eixo temático a ser estudado as transformações no mundo rural, campo. O tema e tópico espacialidade rural. A habilidade que você, aluno, aluna, irá concretizar com esta aula será reconhecer os fenômenos espaciais que evidenciam as transformações no mundo rural, campo. Os conteúdos relacionados serão história da agricultura, sistemas agropecuários intensivos e extensivos, agricultura familiar, comercial e tradicional. E só lembrando que nós temos também nesta aula alguns conteúdos e habilidades interdisciplinares que vocês serão capazes de comparar e avaliar a ocupação do espaço, a delimitação de fronteiras e o papel dos agentes, que são atores sociais, responsáveis pelas transformações desse espaço geográfico. O tema da nossa aula será o desenvolvimento histórico da produção agropecuária. Com esta aula você vai entender sobre os diferentes tipos de produção agropecuária no mundo e no Brasil e as especificidades existentes no desenvolvimento histórico do processo de produção desses espaços rurais. Só lembrando, nós estamos com um modelo novo de aula, onde nós faremos primeiro a leitura do seu plano de estudo tutorado e, em seguida, a explicação dos principais conceitos aqui abordados. Então, vamos à leitura. Fique por dentro dos conceitos. Agricultura na história da humanidade. Ao longo da história humana, existiram diferentes modos de produção agrícola, de acordo com instrumentos, técnicas de trabalho, aspectos culturais e com a localização de cada sociedade. No período neolítico, há mais de 6 milhões de anos, mudanças climáticas deram origem a geleiras, florestas tropicais e maior número de rios perenes, que permitiram aos seres humanos conhecer e tirar o máximo proveito da natureza. O desenvolvimento da agricultura favoreceu o sedentarismo, ou seja, diversos povos deixaram de ser nômades para se fixar em lugares onde, além de cultivar alimentos, criavam diferentes espécies de animais. A agricultura neolítica era praticada de duas formas principais. Inicialmente, os sistemas pastoris e de cultivo ocorriam em florestas temperadas e tropicais, que eram derrubadas e queimadas para que suas áreas se fizesse o plantio. Depois, entre cerca de 2.500 anos antes de Cristo e 450 anos depois de Cristo, os seres humanos passaram a usar o sistema de pousio da terra, quando uma área é deixada em repouso, sem uso durante um período do ano, para recuperar seus nutrientes. Nesse intervalo, a criação de rebanhos, sobretudo bovinos, destinava-se à alimentação dos seres humanos, assim como a movimentação de carros de tração animal para arar o solo. As fezes desses animais serviam como fertilizante orgânico para o solo. Na América, maias, astecas e incas, povos pré-colombianos que já habitavam o continente antes da chegada do colonizador europeu no final do século XV, desenvolveram diferentes técnicas de canalização das águas, o que possibilitou a introdução de práticas avançadas no cultivo de alimentos. Com isso, as populações deixaram de ser nômades e de praticar agricultura itinerante e passaram a concentrar em áreas fixas. Na Europa, a crise do sistema feudal e o advento do capitalismo comercial fizeram a população camponesa se transferir para as cidades, e seus habitantes cada vez mais se ocuparam com o comércio e a manufatura. A população deixou de produzir alimentos e passou a comprá-los daqueles que permaneceram no campo.
Pode-se dizer que essa foi a primeira divisão do trabalho entre o campo e a cidade. Para atender à demanda, a agricultura moderna surgiu como um dos resultados da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, melhorando instrumentos e ferramentas principalmente pelo uso do aço nos arados de tração animal e nas máquinas de moer cereais, além do estrume de animais para adubação das lavouras. De modo geral, o trabalho agrícola tornou-se mais intensivo, a fim de obter colheitas melhores com a mesma área de terra cultivada, ou mesmo com a expansão delas, razão pela qual esse período foi denominado de Primeira Revolução Agrícola. No final do século XVIII, com o estabelecimento da propriedade rural privada e o aumento da jornada de trabalho dos agricultores que permaneceram no campo, um enorme contingente populacional sem acesso à terra migrou para as cidades em busca de trabalho nas indústrias, em um processo denominado de êxodo rural. Agropecuária extensiva e intensiva. A agricultura e a produção pecuária podem se enquadrar em dois modelos distintos, denominados de intensivos e extensivos. Tais modelos podem variar conforme o nível de tecnologia empregado. A agropecuária é uma das principais atividades econômicas da atualidade e, ao lado do extrativismo mineral e vegetal, compõe quase que a totalidade das práticas sociais do meio rural. Os seus métodos e sistemas, no entanto, apresentam-se de formas diferentes, conforme o nível de desenvolvimento tecnológico dos lugares e das condições das pessoas que realizam essa importante atividade. Por esse motivo, em termos de classificação, dizemos que existe uma diferença entre agropecuária extensiva e intensiva. A agropecuária extensiva é aquela praticada a partir de técnicas mais tradicionais com baixo teor tecnológico. Na agricultura, ela se caracteriza pela produção com baixos investimentos e com o emprego de uma grande quantidade de trabalhadores. Na pecuária, ela ocorre com a criação de gados soltos e ocupa uma grande quantidade de terras, havendo uma menor produtividade. Já a agropecuária intensiva ocorre de maneira oposta, ou seja, empregam-se avançados recursos tecnológicos, o que ocasiona uma menor necessidade de trabalhadores na produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. A necessidade de ocupação de terras é menor, embora ela seja mais frequente em grandes propriedades, e a produtividade é bastante elevada. A agricultura e a pecuária na história econômica do Brasil. A extração vegetal e a agricultura monocultura de exportação foram atividades econômicas decisivas para o processo de ocupação do território brasileiro até o século XX. Primeiro, nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, do século XVI até o século XIX, onde foi uma das fases de maior desenvolvimento econômico. Por muito tempo, foi a base da economia colonial, com a maior parte do comércio sendo feito pelo mercado europeu. Além do açúcar, nesse período destacou-se também a produção de tabaco e algodão. Este ciclo representou o alicerce econômico para a colonização portuguesa no Brasil entre os séculos XVI e XVII. Do século XVII ao século XVIII, a concorrência holandesa ao produzir açúcar nas Antilhas redundou na perda do monopólio do açúcar pelo Brasil junto ao mercado europeu no século XVIII. Com o fim do ciclo açucareiro, surgiu um novo período que na história ficou conhecido como ciclo do ouro, visto que este metal passou a ser grande responsável pela dinâmica econômica brasileira a partir do século XVIII. A partir do século XIX, tem-se início o ciclo do café, 1800 e 1930. Este gênero agrícola foi o grande motor da economia brasileira por pelo menos 130 anos. Todavia, em 1929, com a crise econômica internacional decorrente da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ocorreu uma acentuada redução da demanda internacional pelo café brasileiro, com uma enorme pressão negativa sobre o preço, chegando a inviabilizar a tomada de empréstimos externos para absorver os estoques excedentes de café. Nesse momento,
a saída do governo foi desempenhar um papel ativo na economia nacional. Outro ciclo importante para a agricultura brasileira foi o da borracha, 1866 e 1913. A borracha natural não precisou de mais de um século para se tornar a sensação na Europa e nos Estados Unidos. Grande demanda e pequena oferta levou a um rápido aumento na cotação internacional do produto. Nos anos de 1960, cerca de 50% da população brasileira vivia no meio rural. Eram mais ou menos 70 milhões de pessoas que exerciam uma grande pressão pela disponibilidade de alimentos, os quais, em alguns casos, por não serem produzidos no Brasil, eram importados. A pressão da sociedade por alimentos produzidos no país levou à colaboração de uma proposta que associava o aumento na produção de alimentos básicos com a retribuição de terras como forma de promoção de justiça social, via reforma agrária. Após algumas tentativas, tal reforma tem início com a promulgação da Lei nº 4.504, de 30 de 11 de 1964. Esta lei regulamentaria os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. 2 anos depois, seria promulgada a Lei nº 4.947, de 6 de 4 de 1966, a qual fixa normas de direito agrário e dispõe sobre o sistema de organização e funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e dá outras providências. Nessa década, de forma complementar às reformas para o campo, surgiu também a política de crédito rural, através da Lei 4.829, de 5 de 11 de 1965. Na segunda metade do século XX, ocorreram 2 eventos que, por transformarem a dinâmica do meio rural, acabaram por chamar a atenção dos estudiosos: a modernização da agricultura e a Revolução Verde. Tais eventos estavam alinhados à necessidade de políticas que potencializassem a obtenção de ganhos e de produtividade da terra, do capital, da mão de obra e aumento da eficiência econômica através da especialização das unidades produtivas. Na prática, estabeleceram-se um novo marco referencial. De um lado estão as empresas rurais, adeptas ao agronegócio, e do outro, a agricultura diversificada, a qual, nos anos de 1990, passariam a ser reconhecida como agricultura familiar. O resultado dessa nova concepção significaria, no período de 1970 e 2015, o crescimento da oferta de produtos agropecuários e o abastecimento da produção com a queda de preços dos alimentos. Aqui se observa uma imagem onde nós temos o ganho da produtividade na lavoura brasileira. Após então fazermos a leitura do conteúdo apresentado aqui no plano de estudo do doutorado, nós vamos então à explicação dos principais conceitos abordados nesse texto. O primeiro deles é a relação entre campo e cidade nas atividades econômicas. Nós temos as atividades econômicas predominantes no campo, a agricultura, pecuária e o extrativismo. Já no espaço urbano, que é a cidade, nós temos o comércio, indústria e serviços, e uma relação existente entre esses espaços, onde o espaço rural, através da agricultura, pecuária e extrativismo, fornece matérias-primas para o espaço urbano, que vai na atividade econômica industrial transformar essas matérias-primas em produtos que serão direcionados para o comércio, que pode muitas das vezes voltarem para o espaço rural. Um pouco sobre a história da agropecuária. A agricultura, juntamente com a pecuária, nós chamamos de agropecuária. No início, nós tivemos, então, os povos nômades, que eram povos sem habitação fixa, lá no período neolítico, que praticava, então, a alimentação de forma itinerante. Ou seja, não tinha uma habitação fixa, então dependia dos alimentos existentes na natureza. Com o passar do tempo, começaram a praticar a agricultura e com isso também veio a pecuária. Então, a introdução da agropecuária, através das técnicas agrícolas iniciais, permitiu então os povos nômades a fixar no território, consequenciando então no iniciante sedentarismo.
Lembrando que as técnicas agrícolas empregadas na época eram técnicas bem rudimentares, mas a principal delas era o sistema de pousio de terras, que consistia no repouso da terra em um determinado período, fazendo o ciclo então que nós conhecemos hoje como rotação de cultura. E tínhamos também algumas técnicas mais avançadas nos povos pré-colombianos, através dos maias, astecas e incas. E outro fator importante a ser lembrado é a urbanização, que fez com que a relação entre campo e cidade mudasse, de forma que o espaço rural passou a ser produtor e o espaço urbano passou a ser consumidor dos produtos agrícolas. Com esse processo de crescimento das cidades, que nós chamamos de urbanização, a relação entre campo e cidade mudou, de forma que o espaço rural passou a ser produtor de produtos agrícolas e o espaço urbano passou a ser consumidor desses produtos. E o processo de industrialização permitiu também a introdução de novas técnicas agrícolas, com a introdução do aço, do ferro, a introdução de máquinas nesse processo produtivo agrícola. Vamos fazer agora uma pequena distinção entre agricultura e pecuária. A agricultura corresponde à atividade econômica baseada na produção de alimentos, matérias-primas também, para o comércio ou consumo próprio. Nós temos basicamente duas classificações da agricultura, uma intensiva e a outra extensiva. A agricultura intensiva é aquela que produz em grande quantidade, ou seja, em larga escala, é aquela que faz uso constante de máquinas no processo produtivo, com a utilização de fertilizantes artificiais, produtos químicos aí, e também a produção é destinada para o comércio, pode ser nacional ou internacional, com a introdução de técnicas cada vez mais modernas, utilizando os transgênicos, uma mão de obra mais especializada, e a prática também da monocultura, ou seja, mono vem de uma cultura, apenas uma produção naquele espaço rural. Por exemplo, a produção de milho, exclusivamente de soja, de café, etc. E a prática também, nessa agricultura intensiva, do latifúndio, que é o grande proprietário de terra, que corresponde então às fazendas grandes. Já na agricultura extensiva, nós temos o minifúndio, que são as pequenas propriedades, de terras, e também aquela que produz pouco, ou seja, em baixa escala, baixíssimo uso também de máquinas, muitas das vezes até inexiste, somente algumas ferramentas de uso mais manual. O uso de fertilizantes naturais, não artificiais, e a produção era para o comércio local ou até mesmo para o consumo próprio, o consumo da própria família, uma vez que é a própria família que faz a produção, por isso que a mão de obra é chamada de familiar. Nós temos a prática também da policultura, vários alimentos sendo produzidos. Poli vem de várias culturas. A pecuária é uma atividade econômica baseada na criação de animais e rebanhos para o comércio ou consumo próprio. Ela é classificada em intensiva e extensiva, assim como na agricultura. Porém, a pecuária intensiva é aquela que a criação de animais ocorre de forma confinada, ou seja, os animais são criados presos. Com isso, vai ter uso de máquinas no processo de criação, no processo de abate, de colheita de ovos, de leite. E o uso, então, de alimentação especializada também vai ocorrer, uma vez que o rebanho está preso e vai de acordo com o objetivo da criação do proprietário. Se o rebanho é para engorda ou para reprodução, aquela alimentação vai ser especializada para este fim. Uma mão de obra mais especializada, com menor tempo de produção, de criação. Já a pecuária extensiva é aquela que os animais são criados soltos, em pastos, campos, matas, com baixo uso de máquinas no processo então de criação, e a alimentação ocorre de forma natural, geralmente ali, então por pastagens. A mão de obra é uma mão de obra típica, com maior tempo no processo então de produção e criação daqueles rebanhos. A agropecuária, que constitui a agricultura e pecuária juntas, passou por um processo aí de aprimoramento. Nós tivemos aí a agricultura no ciclo da cana-de-açúcar, lá no século XVI até o século XIX,
com o destino da produção dessa cana para a produção do açúcar no mercado europeu, lá no período da colonização. Posteriormente, nós tivemos então o ciclo do café, em 1800 até 1930, lá no Oeste Paulista, destinado ao comércio mundial, aos Estados Unidos, à Europa. Nós tivemos o fim do ciclo do café com a crise de 1929. Depois iniciou-se um outro período importante, que foi o ciclo da borracha, através da demanda industrial internacional cada vez mais recorrente, de 1866 até 1913. Uma outra característica marcante também foi a Revolução Verde, a introdução de técnicas cada vez mais modernas na produção agrícola. Essas técnicas incluíam a mecanização do campo, cada vez mais máquinas no processo produtivo. E o texto também fala sobre a reforma agrária, que foi instituída aí através de uma legislação própria, uma lei de distribuição de terras, promovendo então a justiça social. E nós temos aí os movimentos que buscam essa reforma agrária na prática. O MST, por exemplo, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Caros alunos do segundo ano do ensino médio, esta então foi a aula sobre os conteúdos abordados no volume 2 da semana 1 do seu plano de estudo do tutorado. Se você não é inscrito em meu canal, se inscreva para que você possa então ter acesso aos conteúdos e atividades das próximas semanas. Compartilha, comenta e curta também os nossos vídeos. Um forte abraço e meu muito obrigado.